Boa tarde, senhores, senhoras. Reunião ampliada para tratar do PLC número 1602 de 2017, projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, que tem na sua ementa institui o Código de Infrações do Serviço de Transporte em regime de concessão, permissão ou autorização de Florianópolis e da outras providências. Requerimento 241, aprovado em plenário dessa Casa Legislativa, de autoria deste vereador Maicon Costa. À minha direita, já sentado aqui, secretário municipal de Mobilidade Urbana, secretário Marcelo Silva, agradeço a presença, por estar aqui discutindo esse assunto com a gente, nessa reunião ampliada. E à minha esquerda, a nossa assessoria jurídica, doutor Jordão Furlaneto. Vejo aqui alguns representantes dos segmentos. Queria apenas dar um registro que esse projeto já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, com um parecer conclusivo, com 4 assinaturas, num substitutivo global que nós construímos em conjunto com a sociedade civil e com os segmentos. Ele passará por outras comissões. A próxima comissão, Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Pública. Posteriormente, ele passará pela Comissão de Trabalho, Legislação Social e Serviço Público. Também passará pela Comissão de Viação, Obras Públicas e Urbanismo, pela Comissão de Turismo e Assuntos Internacionais e, por fim, última comissão prevista para que ele tramite será a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. O objetivo desse trâmite é que a gente possa melhorar esse projeto, deixando ele dentro dos parâmetros do que o segmento precisa e do que os usuários, principalmente aqueles que usam o serviço de transporte, tanto coletivo quanto individual, vão utilizar de uma maneira que as infrações sejam passíveis de pagamento e não onerem, inclusive, os próprios usuários. Porque muitas vezes o fato de a gente gerar infrações de grande magnitude vão resultar num impacto financeiro nas tarifas para o próprio usuário. Então, o que nós estamos querendo construir aqui é um código unificado que possa alinhar e ter um encaminhamento. Eu gostaria de convidar para compor a mesa aqui conosco o senhor Cobalcini Júnior, secretário adjunto de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, por gentileza. E eu vou mudar um pouco a dinâmica aqui da nossa reunião ampliada, e eu vou passar o microfone para que cada um possa se apresentar aqui dos segmentos, falar quais são os segmentos que estão aqui, até para que o secretário já deve conhecer grande parte de vocês, mas para que as outras pessoas também possam se ambientar da representação da sociedade civil que está aqui presente. Também convido, se alguém quiser se aproximar, chegar mais próximo da gente, fique à vontade também para a gente fazer um debate mais acalorado e mais próximo de todos vocês, que esse é o nosso objetivo. Pedir para passar o microfone aqui, podemos começar com o comandante Aldo, da Flomar, Transporte Aquaviário. Fiz uma prévia apresentação, me permite, comandante Aldo. Eu fui apresentado, né? Aldo Maciel, da Flomar Navegação. Alexander Ubrecht, sou sócio da empresa Flomar Navegação. Anderson Nazário, advogado do Consórcio Fênix e Associação de Escunas de Canasvieiras. Sou a Luísa, eu estou representando o presidente da Associação de Escunas de Canasvieiras. Eu sou Edgar, superintendente de assuntos parlamentares da Prefeitura. Humberto Urix Neto, presidente do Sindicato de Transporte Escolar de Florianópolis. Silvia De Luca, estou representando o gabinete do vereador Thiago Silva. Boa tarde a todos, eu sou o Robson Vieira, representando a Copertaxi Floripa, operadora do aplicativo 48 Táxi em Florianópolis. Janaína Vaz, eu sou advogada da Cooper Barcos, que faz o transporte lacustre marítimo na Costa da Lagoa. Doutora Janaína, até chegar aqui, sentar uma cadeira aqui. Eu sou Rubens, sou presidente da Cooperativa dos Barqueiros ali da Costa da Lagoa. Da mesma forma, senhor Rubens, puder se aproximar
muito importante e relevante. Meu nome é Marcelo, eu sou do Sintreg, Sindicato das Empresas Receptivas da Grande Florianópolis. Senhor Marcelo, por gentileza também, se aproxime. Eduardo Sarata da Silva, secretário adjunto de Transporte e Mobilidade Urbana. Da mesma forma, secretário, por gentileza. Essa é uma reunião ampliada, ela tem o mesmo formato de uma audiência pública, mas a gente tem aí a possibilidade de quebrar os protocolos, deixar uma dinâmica bem aberta, né, desde que a gente não extrapole o tempo adequado para que a gente tenha a energia correta na aplicação do melhoramento desse projeto. Eu pergunto aqui ao secretário de Mobilidade Urbana, a principal autoridade do Executivo, após o prefeito, se ele quer iniciar as explanações, algum tipo de explanações. Podemos fazer pela nossa assessoria jurídica aqui os comentários, quer fazer uma prévia de algum comentário antes da... Tá ok, fique à vontade. Da mesma forma, secretário de... Perfeito? Acho que está contigo então, Jordão, essa apresentação. Vou pedir para que a assessoria da casa possa apagar as luzes também. O Jordão vai fazer uma explanação básica do nosso substitutivo global, do que foi alterado, e essa audiência ela é mais uma forma que vocês terão de contribuir dentro do seio dessa comissão de direito do consumidor, para que a gente faça esses encaminhamentos. Bom, boa tarde a todos, meu nome é Jordão. Eu vou apresentar aqui sucintamente 4 modificações que a gente fez através desse substitutivo global. A primeira delas foi quanto à impossibilidade técnica e falta de necessidade de limitar a atuação de serviço turístico náutico. Com isso, a gente incluiu o parágrafo único no artigo 2º dessa lei, prevendo que não são abrangidos por esta legislação o transporte marítimo de caráter turístico. Então, o transporte marítimo ele continua sendo vedado somente o caráter turístico, que não se inclui nessa lei. Em segundo lugar, foi no que tange ao novo tributo que foi instituído pelo artigo 108, parágrafo 3º. Na verdade, ali aquela lei meio que previa uma certa bitributação que foi meio que mascarada ali, e a gente resolveu retirar isso da lei. Em terceiro lugar, a lei não previa nenhuma periodicidade para a referida cobrança. Ela não indicava o que seria o caso de cobrança mensal ou se seria caso de cobrança anual. Então, nós incluímos nesse substitutivo esse tipo de periodicidade. E, por fim, no que tange às infrações indicadas no projeto de lei complementar, a gente fez uma modificação tratando individualmente cada modal, como assim já era previsto nas leis 34 de leis complementares 34 de 2000 e 85 de 2001. O que é que acontece? As infrações, nesse projeto de lei, assim como ele está agora, ele previa as infrações de maneira uniforme para todos os tipos de modais, o que não era assim na lei anterior. O que a gente fez com esse substitutivo global foi apresentar essas infrações individualmente para o transporte coletivo de passageiros e para as infrações aplicadas ao serviço de táxi, porque, de certa forma, é insensato colocar os dois tipos de infrações que não caberiam num caso e no outro e vice-versa, né? E, resumindo, esse foi o substitutivo global. Jordão, doutor Jordão, a gente fez algumas alterações também, deixando as punições mais razoáveis. Nós tínhamos punições bastante agressivas no nosso entendimento, que poderiam, inclusive, inviabilizar determinados negócios, e automaticamente acabariam prejudicando o próprio usuário. Como disse o doutor Jordão, nós tínhamos uma uniformidade no projeto, sem levar em consideração a característica de cada modal. Por exemplo, o transporte de táxi era regido pelo mesmo indexador da tarifa do transporte de ônibus, o que é errado, porque são segmentos diferentes, transportes diferentes. Então, a gente fez a unificação em uma única lei de códigos que já existiam, para a gente criar um código unificado
das infrações do transporte por concessão, nesse sentido. Dada a explanação bem sucinta, aliás, o nosso substitutivo global tem essa intenção de ser sucinto, sintetizar esse projeto de lei para que ele seja realmente uma lei que pegue, né? A gente tem leis muito robustas que não são aplicáveis, né? Enfim, antes de passar aqui a palavra para o secretário de Mobilidade Urbana e depois também abrir para os senhores, eu queria dizer que nós convidamos o Sinditax para essa reunião, a Copertax, o consórcio Fênix aqui presente, através do seu advogado, os ônibus escolares, aqui através do senhor Neto, o pessoal do Sindicargas também, o pessoal do transporte marítimo aquaviário, aqui representado pelo, ainda que não tenha um segmento formalizado, mas tem aqueles que são idealizadores, né, empenhados nessa causa, como o comandante Aldo, a Associação de Empresas de Transporte Náutico de Canasvieiras, também aqui representado, a Coperbarco, está aqui representado a Coperbarco? Tá, perfeito, ótimo. Turismo, pessoal do turismo, tem alguém aqui? Pessoal do turismo, pessoal da mobilidade urbana. E a Casa Civil aqui representada pelo senhor Edgar. Então, pessoal aqui da Coperbarco, representado pela senhora Luísa, é isso? Presente? Senhor Rubens. Secretário, o senhor quer fazer alguma explanação? Antes quer ouvir a sociedade civil? Pode ser? Perfeito. Vamos abrir a palavra para os senhores, então. Só um minutinho, nós vamos passar a palavra e aí vocês podem fazer esses questionamentos, tá ok? Eu não entendi o que o Jordão falou ali, porque são duas agências reguladoras. Eu não sei como é que ele conseguiu juntar as duas, fazer as modificações, que a gente não viu a lei, né? Que na passada teve um erro, né, que a gente comentou aqui, que a prefeitura multaria uma embarcação. Isso aí não é papel da prefeitura, isso aí é papel da Norman, das normas da Marinha Brasileira. E são duas agências reguladoras, a ANTAC e a NTT. Como é que conseguiram juntar essas duas agências numa lei só? Respondendo, na verdade, a gente não está falando das questões ligadas à segurança, do âmbito do transporte aquaviário, da questão da segurança, especificamente. A gente está falando da qualidade da prestação do serviço. Então, cabe, sim, à Prefeitura, nesse caso, fazer a regulamentação. São coisas distintas. Cabe à Marinha do Brasil e à Agência Nacional de Transporte Aquaviário fazer vocês estão regidos sobre essas normas, mas o município de Florianópolis tem, sim, a prerrogativa, por força de lei federal, para que faça, sim, a regulamentação em relação à qualidade da prestação de serviço e das concessões. Ok? São coisas distintas. Depois o secretário até pode esclarecer. Me corrija se eu estiver errado, secretário. Perfeito. Só uma questão de ordem, doutor Nazário. Eu vou pedir depois para que quem puder fazer sua manifestação pudesse fazer na tribuna. Como a gente está gravando essa audiência, ela vai ao ar posteriormente, para que a gente tenha condição de identificar as pessoas que estão utilizando o microfone para suas explanações. Ao vivo, inclusive. Tá ok? Boa tarde, Anderson Nazário, advogado do consórcio Fênix. Queria só questionar o doutor Jordan, que ele comentou que foi extinto o artigo 108 do projeto originário, como foi aprovado na CCJ, porém a sua explanação comentou que foi adequada à periodicidade da cobrança. Então, eu queria questionar se realmente foi extinta a pretensão de cobrança do CGO ou se está se cobrando algum tributo nesse projeto de lei. Obrigado. No momento, não sei te responder essa pergunta, doutor. Então, eu vou acabar verificando a lei e, se for o caso, a gente vai fazer as devidas modificações no substitutivo global para adequar essa forma. Tudo bem? Esse é o momento, inclusive, doutor, para que a gente faça as correções, né, para corrigir qualquer curso. Esse é o objetivo dessa
reunião ampliada para construir em conjunto com vocês. Então, essas sugestões, posteriormente, no final, a gente pode dar o encaminhamento para que a gente faça a correção desse projeto a tempo, né? Muito boa tarde a todos. Robson Vieira, em nome da Copertaxi Floripa, operadora do aplicativo 48 Táxi em Floripa. Gostaria de agradecer ao vereador Maicon Costa por trazer esse debate à casa. A nossa associação vê com muita preocupação a forma como essa legislação está tramitando, de forma assodada e de forma não condizente com o reflexo daquilo que a gente está vendo nas ruas. Tá? Foi incluindo uma série de modais aqui que vão ser penalizados ou vão ser fiscalizados com base nessa lei, aqui não há oposição à fiscalização, pelo contrário, o que nós defendemos é uma fiscalização efetiva e adequada, mas se esqueceu ou não se colocou, por alguma razão, nessa fiscalização aqui, o modal de transporte que hoje é mais discutido nessa cidade, que são os aplicativos os transportes por aplicativos, da série de modalidades que nós temos, o Uber, o Cabify. Então, aqui a gente pretende penalizar os barcos, os táxis, o sistema de coletivo, mas se retirou daqui a atuação do sistema privado de transporte, que seria o transporte por aplicativos. Então, a Copertaxi quer fazer um requerimento ao vereador para que seja incluído no artigo 2º um inciso para que o sistema privado de transporte também seja submetido aos anseios dessa lei e às penalizações dessa lei, porque sim, aí a gente vai poder tratar de igualdade entre táxi e o sistema privado, porque senão vai ser uma extrema desigualdade e sem controle. Apesar de o capítulo 1º falar que é o sistema público de transporte, nada impede que uma lei que seja incluído um novo capítulo para também o transporte privado e não só o transporte público. Uma outra coisa que nos preocupa bastante em relação ao que foi ausente nessa legislação, não existe a previsão de multas para os condutores dos veículos. Hoje, no sistema de táxi, o grande problema do sistema de táxi é que o motorista ele não sofre nenhum tipo de penalização. O permissionário, que não está ali no dia a dia, ele é o grande penalizado, e o motorista, que às vezes falta com uniforme, às vezes está trabalhando com boné, algumas infrações são adequadas dos motoristas e não do sistema do táxi em si, porque não tem como o permissionário ter um controle se o motorista está trabalhando de boné ou não. A grande discussão que a gente tem, e há 2 anos a gente fala isso dentro da prefeitura, a gente tem que, de alguma forma, criar a infração do motorista e que esse motorista, de alguma forma, atingindo uma pontuação, seja excluído do sistema de transporte de Florianópolis. O motorista que atingir uma certa pontuação, ele deve sim ser excluído para assim a gente beneficiar ou trabalhar os bons motoristas, não os maus motoristas. Isso é uma falha da lei que deve ser incluída, uma forma de repressão aos maus motoristas que atingiram uma pontuação por infração. Por fim, uma coisa que nos preocupa por extremo, e aí já partindo para o ponto de vista da infração, hoje a Secretaria de Mobilidade é uma secretaria extremamente sucateada, de falta de mão de obra, de falta de qualificação dos fiscais. Eu não consigo discutir, eu não consigo conversar, eu não consigo efetivar uma fiscalização, uma atuação de uma fiscalização lá pela baixa capacidade técnica dos fiscais. A legislação deveria ser imputada uma qualificação dos fiscais, porque é uma responsabilidade muito grande colocar na mão de pessoas sem qualificação, e isso não é uma crítica às pessoas em si, mas sim aos gestores que deixam chegar a esse ponto, a falta de fiscalização, que não vai ter esse efetivo na rua. Hoje a gente recebe multa ainda por abandono de ponto. Quando um táxi pega um passageiro, se o meu táxi pega um passageiro aqui em Florianópolis, um fiscal aqui na Praça 15, o fiscal me autua por abandono do meu ponto. Ora, isso aí é uma coisa, chega a beirar um absurdo, a fiscalização ainda dá esse tipo de multa, abandono de ponto no sistema de táxi. Por fim, uma questão que fica aberta aqui na lei, a lei fala na Jarite, que seria a junta dos recursos, mas ela não fixa o que é essa Jarite, quem são os integrantes dessa Jarite e como que os recursos dessas multas vão ser analisados. Isso é uma questão em aberto, que a gente não pode deixar em aberto, se a gente está criando a penalização, a gente tem que criar também a forma do julgamento, da defesa contra as multas que pretende aplicar contra a gente. Agradeço as palavras, Maicon, a gente está à disposição sempre para contribuir com o que foi chamado. Obrigado. Obrigado, Dr. Robson.
queria só esclarecer que, em relação à questão do sistema, o STIP, Sistema de Transporte Individual por Passageiro, vulgo Uber e outros aplicativos, para isso o Executivo está elaborando uma nova legislação específica para esse assunto, e que o nosso substitutivo global, na verdade, ele tem um cunho de deixar as notificações, o que partiu do Executivo era muito mais restritivo em relação às notificações. Essa casa, como Conselho Fiscal do Executivo, como fiscalizador, fez, através deste vereador, dos vereadores da comissão, do debate da CCJ, e através da sociedade civil, antes de uma relatoria, mudanças significativas para que essas notificações sejam mais justas. Então, o que nós estamos eu entendo que há um calor do segmento dos táxis pela regulamentação desse segmento, mas o que aqui a gente está querendo deixar aqui são as notificações para esse sistema que já existe, mais justas. É nesse sentido. Em relação à questão dos condutores, o permissionário é o grande responsável pelo serviço. Então, ainda que quem cometa a infração seja o motorista, o grande responsável pelo serviço é aquele que tem a permissão do veículo. Foi esse o entendimento que a gente teve nas discussões na CCJ e com a sociedade civil. É um entendimento nosso, né? Claro que a gente pode amadurecer, fatos novos podem ser apresentados e a gente pode fazer essas alterações. Esse é o momento para isso. Em relação a Jari, eu gostaria que o secretário pudesse me auxiliar na sua explanação, colocasse isso, porque eu realmente também tenho essa dúvida e ele pode trazer com mais propriedade aqui para a gente essa situação. Obrigado, Robson. E estamos à disposição para contribuir e fazer as mudanças necessárias. Tá? Na verdade, eu acabei me equivocando na forma que eu informei, né? A lei, o projeto de lei, do jeito que ele foi feito, na verdade, ele já tinha esse vício de ilegalidade por conta dessa não previsão da periodicidade, né? Razão pela qual nós retiramos o artigo 108, parágrafo 3º, o artigo 108, na verdade, inteiro, do nosso substitutivo global. Retirando isso, se retira também a periodicidade, que não tem necessidade de ter ela. Então, na verdade, só foi um equívoco na forma que eu explanei a matéria. Boa tarde a todos. Meu nome é Janaína Vaz, eu sou advogada da Cooper Barcos. E nós temos duas ponderações a fazer, que são, inclusive, relativas à própria origem do transporte deles, né? O artigo 25, que prevê multa da utilização de boné, gorro, chapéu, pode parecer uma coisa banal, mas no caso deles, na situação de inverno e tudo mais, que eles acabam enfrentando frio e vento, para eles fica complicado, eles utilizam isso como forma de proteção. E também o artigo 67, que trata da questão do seguro pessoal de passageiros ou do seguro total do veículo ou embarcação. Aqui a gente tem um grande problema, porque não se faz mais seguro de passageiros para barcos e também as embarcações elas não têm mais seguro total se elas tiverem mais de 10 anos de uso. E a maioria dos barcos da Cooper Barcos tem mais de 10 anos de uso. Então, a gente vai ter um problema aqui que eles vão ser penalizados e não vão se enquadrar nessas duas situações. Obrigado pela contribuição, doutora Janaína. Primeiro, dizer que, enquanto ao artigo que tinha previsão de multas para gorro, bonés e outros instrumentos utilizados pelos condutores, nós entendemos como um absurdo, isso já foi subtraído no nosso substitutivo global. Talvez você esteja com um projeto original e, na sequência, a gente pode te encaminhar o substitutivo global que já faz essa subtração dessa questão absurda no nosso entendimento também. Eu acho que esse ponto, pelo menos aqui na Câmara, é consenso entre os vereadores que esse ponto não deve ser colocado na lei. E o substitutivo global foi aprovado nesse sentido. Espero que nenhum vereador invente de colocar isso novamente como emenda nas comissões de mérito. Em relação ao artigo 67, gostaria que o doutor Jordan pudesse explanar e explicar para a senhora.
Eu vou responder. Esse é o artigo 67 é uma discussão mais ampla, como envolve uma questão de segurança, né? A Coperbarco tem algumas particularidades, né? Talvez essa questão do tempo dos barcos pode inviabilizar aquele transporte naquele local. Então, essa discussão precisa ser feita no âmbito mais técnico, tá? Uma avaliação mais técnica, e aí as comissões de mérito podem corrigir esse tipo de gravidade, permitindo que determinados segmentos, um ou outro, possam fazer as suas adequações necessárias. Então, também gostaria que o secretário de Mobilidade Urbana, que é quem tem mais propriedade nesse assunto, pudesse explanar sobre esse tema e nos dar alguma alternativa para que a gente possa fazer essas correções e também explicar por que foi colocado esse artigo 67 dentro do... Só usa o microfone, por gentileza. Eu acho que em alguma reunião com o secretário nós já discutimos a respeito dessa questão do seguro, que as seguradoras não fazem mais, e aí ficou de se buscar uma solução. Acredito que foi isso, né, secretário? Secretário, fica à vontade para responder. Vou puxar o microfone para o senhor aqui. Bom, boa tarde a todos e a todas. Cumprimentando aqui o vereador Michael Costa, gostaria de cumprimentar as demais pessoas aqui presentes no dia de hoje. A origem da consolidação das fiscalizações das leis do município teve como principal objetivo criar um problema histórico que nós tínhamos na cidade. Nós temos uma lei complementar 034/99 do ano de 1999, como a própria legislação fala. Nós temos uma legislação 085 do serviço de táxi de 2001 e nós temos uma legislação a 421 do ano de 2012. Todas essas três legislações, né, em função de novas tecnologias, em função de novos serviços, estavam defasadas não só na sua concepção, né, na forma de utilização, operação do planejamento, mas principalmente também em relação aos valores das infrações que hoje estavam muito baixos. Então, o que nós vimos percebendo ao longo dos anos também? Que para muitos permissionários, ao serem autuados, né, valia mais a pena não recorrer do que recorrer em função dos valores baixos que estavam ali. E isso criou alguns problemas em relação à própria fiscalização, porque a forma de inibir, muitas vezes, alguma atuação do setor, nós entendemos que foi prejudicada. O objetivo de consolidar tudo numa legislação só foi, inclusive, para facilitar o trabalho da nossa fiscalização. Haviam também algumas distorções em relação à forma de preenchimento dos autos de infrações. Em determinado momento se utilizava a Lei 034 para aplicar algumas coisas do serviço de táxi. Em outro momento se aplicava para o serviço de turismo alguma coisa em relação à Lei 034. Então, para a fiscalização também estava extremamente complicado. E, como novidade, criamos também a necessidade, né, de ter medidas administrativas e penalidades, como hoje está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Essa foi a ideia inicial do Executivo encaminhar um projeto de lei para cá, que desse também uma segurança jurídica para o operador, o entendimento melhor para os operadores de todos os serviços que nós temos no serviço de transporte coletivo no município e o transporte individual por táxi. Em relação à questão, por exemplo, do transporte náutico, até uma certa estranheza a questão de excluir dos serviços, né, de fiscalização o transporte náutico. Nós estamos aí com um TAC, um termo de ajustamento de conduta do Ministério Público Federal, inclusive exigindo que o município fiscalize efetivamente esse tipo de atividade, principalmente na região do Campeche, onde hoje ali nós temos ali uma dificuldade grande. Nós temos uma limitação de embarcações que podem ser utilizadas na ilha, né? Então, inclusive também uma exigência do Ministério Público Federal no estacionamento dessas embarcações que hoje ocupam lá a Praia da Armação, e muitas vezes os próprios turistas não têm espaço, né, para utilizar a sua área como deveria ter. Então, ao excluir
a fiscalização, ao escolher a prefeitura de uma atuação mais precisa, mais pontual nessa situação, eu acredito ser extremamente complicado. Nós temos os serviços das escunas, que hoje simplesmente há um cadastro junto à Secretaria, atualmente Secretaria Especial de Serviços Públicos, a antiga SUSP, né? E é feito um pagamento por estimativa de valores em relação ao que é utilizado ali. Mas nós precisamos estar presente, não só no transporte lacustre, mas também nesse transporte marítimo, porque nós precisamos, sim. A Lei 421, ela nos permite que a fiscalização, que a Secretaria de Mobilidade Urbana tenha todo o respaldo para atuar efetivamente e autuar efetivamente nessas ações do transporte turístico. Não somos contra, muito pelo contrário, já tive várias reuniões com nosso amigo Nonô em relação a isso também. Isso é um projeto que a gente já vem desenvolvendo há muitos anos, né? E efetivamente nós precisamos nos preocupar não só com o transporte lacustre, o transporte marítimo interno, como também agora todas as deliberações que estão sendo feitas junto ao governo do Estado deterem em relação a isso. Uma outra preocupação que teve em relação ao substitutivo também, cabe informar que foi aprovado esse ano também o selo de turismo. Então, ele está sendo regulamentado, todas as legislações que foram aprovadas no pacote enviado pelo prefeito Jean Loureiro estão ainda no seu prazo de regulamentação. Nós estamos em conjunto com a Secretaria de Turismo, regulamentando essa utilização do selo de turismo. Estamos desenvolvendo um decreto junto com a Secretaria para que efetivamente a lei seja cumprida na sua íntegra. Ali coube a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, né, a parte mais, para muitos, mais complexa, mais chata, que é efetivamente a fiscalização, a operacionalização, a arrecadação. Hoje nós vamos ter um fundo de turismo, esse recurso vai estar lá, sendo utilizado para melhorias no sistema de turismo no município de Florianópolis. Uma outra preocupação, que foi comentada aqui no substitutivo, aqui no parecer do vereador, mas determinada legislação tinha tantos artigos, a outra tinha tanto, houve uma diminuição. Muito pelo contrário, nós tentamos aglutinar por isso o nome consolidação, né, numa legislação só, para que a nossa fiscalização e para todas as pessoas envolvidas no sistema de transporte tivesse uma facilidade maior de entendimento. A ideia, efetivamente, após a conclusão desse projeto de lei, que nós vamos formatar uma cartilha, e dessa cartilha, né, como o permissionário Robson falou, efetivamente também nós podemos fazer uma qualificação, um treinamento da fiscalização em função desse recebimento, né, de uma nova legislação e de uma nova forma de atuação também. Em relação a uma outra questão que foi colocada aqui também, na realidade, não estamos fazendo só um código de defesa do passageiro do transporte coletivo, né? Estamos fazendo também um código de infrações que vai regulamentar toda a forma de atuação do município. Quando nós iniciamos lá em 1986, nós tínhamos apenas o transporte coletivo para cuidar. Hoje nós temos o transporte coletivo, hoje nós temos o turismo, temos o fretamento especial, temos o transporte escolar, nós temos o serviço de táxi, que por muitos anos ficou ao encargo do IPUF, definir aonde era colocado as placas, né? Hoje nós temos uma responsabilidade muito grande também no transporte lacustre, ele já está há mais de 20 anos atuando na Lagoa da Conceição, e há uma necessidade, sim, de nós também termos alguns mecanismos. No mais, elogiar assim, também as questões que o vereador colocou. Não vejo grandes problemas em separar, a nossa ideia era aglutinar para que a gente tivesse uma efetividade maior. E entrando especificamente agora nas alterações, né, do projeto, o primeiro ponto que eu queria levantar aqui é que eu já comentei, né, um parágrafo único que foi colocado: não são abrangidos por esta legislação o transporte marítimo de caráter turístico. Já estamos com uma legislação, né, aprovada em relação a isso, a Lei 421, e ela está sendo citada aqui no projeto de lei. Não consegui entender, né, gostaria até que depois o assessor jurídico do vereador me informasse o porquê dessa alteração no artigo 8º, acho que não ficou muito claro, né,
o porquê processo licitatório para veículos que forem feita apreensão posteriormente. Então, depois da minha fala, eu gostaria que fosse passado, né, essa nova alteração. As infrações do sistema de transporte coletivo, nós teríamos outras questões que foram colocadas na lei, que eu acho que são importantes hoje. Uma coisa que é extremamente importante, né, em 2014, nós tivemos a licitação do transporte coletivo. E, quer queira ou não, o edital de licitação ele tem força de lei também. Então, muitas coisas novas que foram colocadas no edital de licitação e que nós colocamos na legislação anterior, poderiam ter permanecido aqui, que nós entendemos ser extremamente importante. Por exemplo, a questão da controles mais efetivos, auditagens mais específicas da forma de remuneração das empresas, que seria interessante agora, em função do novo edital, nós contemplarmos também nessa legislação. Aqui foi feita a separação. Tem um artigo que me chamou a atenção, que isso interfere diretamente ao serviço de transporte escolar, que é o artigo C18, né, que foi feita uma restrição que, durante muito tempo, nós entendemos que outros segmentos não fazem mais esse serviço e o transporte escolar tem uma grande contribuição nesse serviço, que está aqui, C18, utilizar veículos cadastrados para o transporte escolar para outros fins durante os horários previstos no contrato de prestação de serviço. O serviço de transporte escolar é extremamente importante para o município. Cada criança que está sendo colocada num veículo desse retira um carro da rua, melhora a mobilidade, né? E entendemos que nós não podemos, né, restringir as ações do transporte escolar efetivamente só às suas áreas, porque, às vezes, uma escola, um colégio, eles têm alguns passeios, né, têm algumas atividades culturais, têm algumas atividades esportivas, que é importante o transporte escolar fazer. O setor de turismo, durante muito tempo, fez isso e, num determinado momento, entendeu que não era mais competência e também, até por alguns problemas acontecidos de segurança, evitou, e os guerreiros aí do transporte escolar continuaram fazendo esse serviço, né, com presteza aí na... E, para nós, também é importante que se amplie no serviço de transporte escolar, não só o transporte escolar de ensino infantil, né, no ensino médio, mas também que nós tenhamos a possibilidade do transporte escolar fazer o transporte universitário. Entendemos também essa possibilidade, essa importância, até para evitarmos essa quantidade significativa de serviços que são realizados. Eles podem compartilhar esse serviço com o serviço de fretamento, mas também porque também não o serviço de transporte escolar também utilizar, né, dessa possibilidade, que seria uma nova atuação. Precisaríamos dar uma olhada, vereador, no artigo E02, que aqui está citando ainda a legislação anterior, né, ele fala do artigo 57, né, e aqui a nossa legislação está indo só até o artigo 48, então acho que é só um erro de redação aqui, que precisamos dar uma arrumada aqui, né? Outro aspecto aqui que me chamou a atenção também é em relação à questão das penalidades. Até vou responder a pergunta do Robson em relação a isso. Em janeiro, foi encaminhado também uma lei complementar 606, que cria o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, com uma representatividade significativa da sociedade civil, e na mesma legislação é criado também a JARIT, a Junta Administrativa de Recursos e Infrações de Transporte, e lá nós temos 3 câmaras temáticas. Temos uma Câmara Temática de Transporte Coletivo, uma Câmara Temática de Transportes Especiais, que entra turismo, fretamento escolar, fretamento especial, e uma Câmara Temática de táxi. Então, nós desvinculamos do antigo Conselho Municipal de Transportes, que era um conselho que efetivamente cuidava só das multas. E agora nós temos um Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, que vai discutir a política da mobilidade urbana no município, e uma junta administrativa que vai tratar efetivamente só das infrações. Então, foi só para complementar, que já existe, né? Estamos na fase de regulamentação dela também, escutando demais segmentos para que a gente possa, o mais rápido possível, colocar efetivamente a JARIT em funcionamento. O outro aspecto que foi colocado aqui, só para contribuir, né, a questão do boné, nós precisamos tomar cuidado, entendemos perfeitamente que é um instrumento de trabalho da cooperativa, mas é complicado para o serviço de táxi, serviço escolar, os outros serviços, nós permitirmos que
permissionários, né, ou motoristas de serviço utilizem o boné, porque é até difícil você ter uma identificação. Se nós temos um crachá de identificação e esse crachá está sem o boné, então você entra no veículo, vai ter identificação, então não há por que nós permitirmos, isso é até uma questão de segurança para o próprio usuário, ao entrar dentro do transporte, ele ter a identificação exatamente a foto que está no crachá, se é a mesma pessoa que está dirigindo. Muitas vezes você não consegue identificar, dependendo do boné que se está, quem efetivamente está dirigindo. Assim como exigimos para o serviço de táxi toda uma regulamentação em relação à sua vestimenta, colocamos também a necessidade. Encontramos situações, não só boné, encontramos gorro. Olha, não sei se chegamos a encontrar balaclava, mas, inclusive, na própria legislação, nós colocamos, né, que não fosse incluído como instrumento, né, de vestimenta para esses serviços também. Então, é importante para a fiscalização identificar efetivamente as pessoas que, principalmente para os outros transportes, não para o serviço de transporte de lacustre, né, que é uma necessidade, que é um instrumento extremamente importante. Deixa eu só ver se eu fiz mais alguma observação aqui, vereador. Em relação também que foi comentado aqui para o representante lá dos aplicativos, lá 48, né, então nós encerramos no dia de ontem, né, a comissão, o projeto de lei que está estudando toda uma reformulação no sistema de aplicativos. Amanhã, às 13h30, estaremos entregando, junto com todos os membros da comissão, ao secretário Felipe Melo, esse novo projeto de lei que vai ser absorvido, a Casa Civil vai olhar, vai dar todo o tratamento jurídico necessário, vai encaminhar o prefeito municipal, que também fará a sua análise, para posteriormente ser encaminhado a essa casa, para que também haja algum aperfeiçoamento, alguma melhoria ao sistema. Eu deixo aqui, eu acho que foram... A documentação dos barcos também já está prevista lá na Lei 421, é uma lei mais antiga, por isso que eu falei que precisaria efetivamente alterar, né? E penso também, vereador, que além, aqui como a sua proposta, né, de separar as áreas, nós também, a Secretaria tem como objetivo também criar, na realidade não é criar, né, na realidade nós aperfeiçoarmos e melhorarmos todas as legislações referentes ao sistema de transporte. Nós entendemos que é uma defasagem muito grande, em função de novas tecnologias, outras coisas que estão acontecendo por aí. Pensamos em ter uma lei específica para o transporte escolar, pensamos ter uma lei específica para o setor de turismo, separadas, né? Uma lei específica para o transporte coletivo, uma lei específica para o setor de transporte marítimo na cidade, que é tão importante também. Não adianta a fiscalização ir para a rua, a prefeitura pensar em fazer toda a gestão do sistema de transporte se efetivamente nós também não tivermos uma boa legislação. E pelo lado do empresário, que ele também tenha uma segurança jurídica que ele possa efetivamente trabalhar. E ali é importante que todos os deveres e obrigações estejam definidos, né, a contento, para que a gente possa ter uma boa relação também de intermediação com a sociedade civil, enfim, né, que haja uma proximidade maior. No mais, vereador, elogiar sim o seu trabalho junto à comissão, o senhor está de parabéns, acho que foi bem conduzido. Sempre a ideia é que se encaminhe um projeto de lei à Câmara de Vereadores é que ele seja realmente aperfeiçoado, ele foi aperfeiçoado. Temos mais algumas sugestões, mas eu acho que poderemos depois, né, conversarmos na secretaria ou aqui no seu gabinete também de algumas novas soluções que a gente possa contribuir. Muito obrigado, eu estou à disposição para perguntas aí posteriormente. Obrigado, secretário. Eu queria registrar a presença do vereador Miltinho, que está conosco, também da assessoria do vereador Dinho, que se faz presente, assim como a assessoria do vereador Tiago Silva, que já se manifestou aqui na apresentação. Dizer ao secretário que nós não temos compromisso com erro, secretário, e é muito importante providenciar a sua presença aqui nesse debate para que a gente possa melhorar, aprofundar. O senhor traz outra visão, outra ótica, para que a gente possa adequar. Dizer que a nossa ideia também é manter, unificar em um único código, entretanto, respeitando
a questão das especificidades, da questão das particularidades de cada segmento, de cada tipo, de cada modal. Me permita discordar em apenas um ponto desse que o senhor colocou, em relação à questão dos gorros e dos bonés. Essas são características, às vezes, de muitos usuários, não só na questão do transporte da Cooper Barco, do aquaviário, lá na Lagoa da Conceição, mas também de um taxista que muitas vezes está num ponto de táxi na madrugada e precisa usar um equipamento desse para se proteger do frio. Então, esse é o único ponto assim que eu, pessoalmente, uma posição mais pessoal, discordo. Nos demais pontos, eu gostaria de antes mesmo dos encaminhamentos finais dessa audiência, já fazer um encaminhamento agora, nessa audiência, no meio da audiência, aliás, que é o pedido dessas suas considerações, todas elas de maneira formal, para que a gente possa analisar e fazer esses rebatimentos. Muitas delas, com certeza, a gente vai levar em consideração, e aí ver a possibilidade de corrigir no curso ali das comissões, de várias comissões que elas vão ser abordadas. Além disso, queria também mencionar aqui a presença do senhor Rafael Lima, secretário da comissão assessor da Comissão de Orçamento e Finanças, e que uma das comissões onde essa matéria também vai tramitar. Então, a gente tem, talvez esse seja um dos projetos de lei com o maior número de comissões a tramitar nessa casa, com certeza ele tem muito ainda a ser amadurecido, e essas duas colocações, secretário, são, como eu já disse, providenciais para melhoramento do projeto. Obrigado. Oi. Existe a lei de transporte aquaviário em Florianópolis? Nós temos a Lei 421, que é a lei que regulamenta o serviço turístico. Não, mas existe uma lei antes de 1986. De 1993, do Sérgio Grando, cria o transporte aquaviário no município de Florianópolis. Essa lei está defasada, né? Mas... e temos uma de 1986 que regulamenta o transporte lacustre da Costa da Lagoa. Que é mais antiga do que a do Grando ainda, né? Exatamente. 86. Mais algum questionamento, senhores? Microfone, por gentileza. Doutora Janaína. Pode... Acho que o pessoal do transporte escolar quer falar também. Por favor. Vocês querem usar... Usem o púlpito lá, por gentileza, doutora Janaína. Faz o questionamento lá. Pode ser? Então, usa o microfone, por gentileza. Só verificar, né, lembrar de verificar a questão do artigo 67 e dessas questões do seguro, porque realmente tá no encaminhamento. Não tem como fazer, só isso. Perfeito. O substitutivo global, ele fez a retirada, tá? Já fez também? Fez, no substitutivo global. A gente só vai debater essas questões técnicas com o secretário também, na comissão. Depois a gente anuncia para vocês o dia das próximas reuniões das comissões, para que vocês possam também fazer no seio da comissão, ainda que não seja, né, os vereadores que deliberam ali, vocês podem dar essas contribuições também. A gente pode pedir para abrir a palavra. Tá bom, obrigada, vereador. Vereador, antes de passar a palavra para o Humberto, né, do transporte escolar, uma coisa foi colocada na legislação que eu acho que nós podemos aperfeiçoar também, é que a lei ela informa da necessidade ou a possibilidade da prefeitura fazer uma parceria ou convênio com a Polícia Militar para fiscalização. Eu acho que é importante nós ratificarmos aqui a presença, né, e a necessidade que hoje nós temos da nossa Guarda Municipal. Então, ao invés de nós utilizarmos só a questão relacionada à Polícia Militar, é importante que o projeto de lei ratifique a possibilidade. Hoje, a fiscalização da Prefeitura, da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, dificilmente faz uma ação sem a presença da Guarda Municipal. Nós tivemos vários casos, né, de fiscais sendo agredidos ao longo do tempo, no aeroporto, ao chegar em casa, tivemos fiscais aí que receberam soco, pontapés em função disso, e hoje a Polícia Militar ela tem outras atribuições, e entendo que a nossa Guarda Municipal, ao invés de colocarmos aqui
essa parceria, esse convênio, nós temos também a forma de atuação da Prefeitura hoje, é muito importante a presença da Guarda Municipal. Tá? Só queria registrar a importância de colocar isso no projeto. Pois não, é exatamente sobre isso que nós gostaríamos de fazer uma observação à mesa, até porque, nas questões de fiscalização, nós julgamos extremamente importante com que a Guarda Municipal se faça presente até na questão de ordem. Agora, é importante que o município também pense sobre o quadro efetivo da fiscalização hoje. Hoje, a fiscalização conta com 33 fiscais, dos quais 15 estão afastados. Nós temos, então, um quadro de 18 fiscais. Esses 18 fiscais, eles têm, além das suas atribuições rotineiras, tem a questão dos terminais de transporte, onde eles são destinados para efetivamente cumprir a sua jornada junto ao transporte coletivo urbano e passageiro. Nós pensamos que o município também deve pensar nessa possibilidade de melhorar o quadro de fiscalização. É uma proposição que nós gostaríamos com que fosse analisada. Na presença dos secretários, eu gostaria de manifestar exatamente essa preocupação da categoria, que eu penso que não é só nossa, eu penso que é de outros segmentos também, né? Inclusive até transporte coletivo também, pela forma com que ultimamente vem se apresentando esse pouco quadro de fiscais à disposição do município. Muito obrigado. Obrigado, senhor Neto, representante do transporte escolar, pelas contribuições. Secretário, na sua fala anterior, a sua manifestação também é muito importante. Se possível, dentro daquelas outras colocações anteriores, formalizar isso para a gente também. Nós vamos fazer esse encaminhamento na comissão, remeter o projeto que o senhor possa fazer de maneira formal isso, mas se o senhor já puder fazer esse encaminhamento antecipadamente para a gente desses pontos, para que a gente já possa analisar de maneira prévia, eu agradeço. E registro também o vereador Gabriel Meurer, Gabrielzinho, que é a vice-presidente dessa comissão, infelizmente não pôde participar, não está podendo estar aqui, porque está numa outra missão aqui dentro da casa. Ele faz parte da mesa diretora, como segundo vice-presidente, e participa nesse momento de uma reunião no gabinete da presidência. Pergunto se mais alguém gostaria de fazer uma manifestação. O senhor doutor Nazário, o pessoal do transporte aquaviário, doutor Aldo. Hoje a gente está com tempo, esse é o momento de a gente fazer as contribuições. E vamos primeiro o doutor Aldo aqui, e depois... Tá ok. Perfeito. A responder, a pergunta é para a comissão né, para a gente. Eu tenho uma preocupação, até como usuária. No caso dos barcos, ela fala das embarcações da Lagoa, ela falou que os barcos com mais de 10 anos eles não conseguem seguro, né? Uhum. Mas aí, se a gente se colocar também como usuário, consumidor, como é que fica se porventura tem um acidente, um sinistro? Para o próprio barqueiro, né? Se vai se tentar achar uma solução, não sei, eu fiquei até preocupado. Perfeito. É uma... Para todos? Não, é uma questão que eu até gostaria da resposta da... Então, essa situação é complicada porque nós não conseguimos, as seguradoras não fazem, né, nem do passageiro, nem das embarcações. E a questão dos barcos que fazem o transporte lá, são barcos que são mais velhos, porque são barcos de madeira, são barcos que têm esse propósito específico de durar uma vida toda. Então, isso seria, se acontecesse algum acidente, pela legislação... pode me corrigir se eu estiver errada, eu imagino que seja uma responsabilidade objetiva do município, solidariamente com a prestadora de serviços. Acho que é mais ou menos assim. Talvez a gente tenha, nesse ponto, um dos maiores debates desse projeto. Hoje ele está na Comissão de Direito do Consumidor. Com certeza, essa comissão de mérito, tem um dever de observar esse tipo de situação. Muito bem colocada pela assessora do Tiago Silva aqui, a gente precisa observar isso. A ótica, ponto de vista do consumidor. Nós entendemos perfeitamente, por isso que esse é um tema que a gente não vai conseguir elucidar agora e a gente precisa buscar alternativas. Eu acredito que a Secretaria já vem discutindo com a Copebarco alternativas e a gente não pode esperar que um acidente aconteça para que a gente ache uma solução.
Nós temos que trabalhar com planejamento e previsibilidade nesse assunto. Não é possível que a gente não encontre uma seguradora nesse país que consiga fazer um suporte, que a gente tenha algum mecanismo. Eu só queria esclarecer uma coisa sobre a tua pergunta, é que os barcos eles são diferenciados de veículo. Um barco com 10 anos ele é considerado novo ainda, sabe? Porque o barco ele dura em torno de 50 a 60 anos. Então, um barco com 10 anos ele ainda é considerado novo. E ainda com relação ao seguro, queria acrescentar que não faz seguro também por ser de madeira, e tanto é verdadeira essa informação que nem mesmo seguro obrigatório, que era exigido pela Marinha, não é mais exigido, justamente porque nenhuma seguradora aceita mais fazer o seguro, nem mesmo obrigatório, né, que era o CFM. Né? Fazendo um complemento a esse tema, o DPEM está suspenso com a decisão judicial, então é igual o DPVAT, né? E ele não está podendo ser cobrado por conta dessa decisão. E, com relação ao seguro em si, a única seguradora do nosso país hoje que faz seguro é a Mafre Seguros, para embarcações. A especificidade da Cooper Barcos é uma embarcação diferenciada, envolve o turismo também. Então, eu não sei como é que está sendo tratada a regulamentação da Cooper Barcos, né? Não sei se é autorização, se é permissão, se é concessão, o que está sendo feito lá. Mas, para o transporte marítimo, vai ter que haver uma regulamentação. Seria importante que se fizesse uma regulamentação, já que a lei é de 93, ela está um pouco defasada, né? É uma lei com 9, 10 artigos. E a própria legislação que aqui está sendo tratada de infrações, ela poderia ser tratada especificamente, no caso do transporte marítimo, nessa própria legislação. Poderia ser especificado, nessa alteração, as infrações para o transporte marítimo. Eu acho que seria bem específico, é uma agência reguladora, como o Aldo falou, é diferenciado, realmente, e poderia ser tratado dessa forma. É importante que o município faça aqui também, para o transporte marítimo, a parte do plano diretor, determinando as áreas, identificando as áreas que o município quer tratar, não só que o Estado queira tratar, que eu sei que o Estado está dando tratamento próprio, o projeto lá é um pouco diferenciado, né? O projeto da nossa empresa, a gente tem buscado fazer de uma forma diferente, uma concepção diferente, mas especificamente eu creio que tem reunião agendada para o dia 11, né? E vai ser tratado da questão do plano diretor, e é importante ser tratado a questão da mobilidade do espaço aquaviário, como é que vai ser feito isso, né? Seria isso. Gostaria de contribuir, vereador. Hoje nós temos a prefeitura tem uma relação muito boa com o comandante Melo da Marinha, né? Então, nós estamos como que é a forma de nossa atuação quando a fiscalização chega, né? Como esse ano nós tivemos lá uma solicitação por parte da cooperativa, nos informando que havia um transporte clandestino. Fomos junto com a Capitania dos Portos, a Capitania faz a parte dela específica, que pega toda a documentação dos barqueiros, toda a documentação da embarcação. A embarcação estava totalmente correta, os barqueiros também autorizados para prestar o serviço. Só que eles não tinham autorização da prefeitura para prestar aquele tipo de serviço. Aí o porquê que eu falo novamente, quero ratificar a importância de nós termos uma regulamentação, sim, específica, né, dentro até do projeto de lei, que nós possamos também autuar. Nós não temos hoje como é que eu vou fazer uma apreensão do barco? E nessa questão do seguro, como foi comentado, né, as exigências da Marinha são extremamente pesadas, né, em relação a isso, as autuações da Marinha são muito pesadas em relação a isso, que nos dá alguma garantia, claro, da forma de atuação. Nos preocupou esse ano, até inclusive o vereador Fábio Braga me procurou ontem em relação a isso também, desse TAC, que está em andamento, a doutora Ana Lúcia Hartmann também exigindo que a prefeitura tome uma posição em relação à questão do Campeche. E quando a gente fala Campeche, nós temos saída de barcos da Barra da Lagoa, em frente à Ilha do Campeche, da Armação. Então, como eu conversei com o vereador, eu hoje tenho condições de fiscalizar em terra. No mar é responsabilidade da Capitania dos Portos. Então, o que nós podemos exigir
em termos de fiscalização, se há um cadastramento daquelas embarcações junto à prefeitura ou não, se o selo de vistoria que nós solicitamos para ele é feito pela própria capitania dos portos. Agora, em relação a... Porque ali nós temos um transporte coletivo de passageiros, nós temos uma tarifa definida pelo município. Lá é um transporte turístico que não vamos nós definir o preço, especificar um preço. Isso é livre concorrência de mercado, cada um define o seu preço. É uma preocupação que nós temos, mas acredito que, de alguma forma, sim, por isso que a gente colocou aqui na legislação, que é importante, sim, a prefeitura ter algum tipo de controle, as próprias escunas. Já tivemos situações ali na beira-mar de escuna, com uma maré baixa, ficou encalhada ali próximo à ilha do Inhatumirim. Então, que tipo de penalidade isso vai ser feita? Qual o respaldo que aquele cliente das escunas tem em relação? Nos últimos anos, a nossa atuação foi muito mais externa. Lá no Trapiche de Canasvieiras, nós fizemos a parte externa, então, receptivo. Nós estávamos regulamentando na parte de fora veículos, vans, micro-ônibus e o serviço de táxi para prestar um serviço para aqueles turistas que chegavam à cidade. Então, não tínhamos nenhum controle em relação a isso. Então, é uma parceria, acredito que isso é um convênio amplo que precisa ser feito com a capitania, para que a capitania também possa nos ajudar nessa situação. Marcelo, só para complementar, e por que a prefeitura não tenta buscar um convênio com a Escola de Aprendiz de Marinheiro? Aqui nós temos 900 alunos em Florianópolis da Marinha. É uma boa ideia. Uma das políticas da nossa empresa é tentar fazer um convênio com eles. É uma boa ideia. Uma é que tu dá segurança para quem for para pegar a tua embarcação, tu vai ter um marinheiro fardado, principalmente para pegar os cabos, para trabalhar em terra. Se a Marinha tiver a possibilidade, tiver efetivo suficiente para nos ajudar... Uma vez eu falei com o comandante Melo, tem possibilidade de fazer um convênio com eles. Essa seria... Podemos avançar nessa ideia. Excelente sugestão do comandante Aldo aqui, secretário, levar isso adiante, realmente, que é bem importante. Porque a gente tratou aqui de algumas questões contraditórias, um ponto de vista diferente, o pessoal da Coperbarco acho que refutou com bastante maestria, com bastante clareza também. Eu acho que a gente precisa debater mais esse assunto, né? Principalmente quando a gente fala do mar em Florianópolis, que há muito tempo vem perdendo essa característica, desde da construção da ponte Hercílio Luz, depois dos aterros da Baía Sul, Baía do Rita Maria, onde as catraias deixaram de circular pelas nossas baías, levando as pessoas do Distrito Sede para a região sul, região norte da ilha também. E a gente precisa se aprofundar mais nesses debates do transporte aquaviário. Nós temos algumas audiências públicas para discutir isso, trazer esse fomento também, mais esse tema aqui para essa casa. Queria pedir desculpas, eu acabei não registrando aqui a presença do nosso amigo aqui, o Irã, do Sinditax, também presente. Não sei se quer usar a palavra, Irã. Por gentileza. Se puder usar a tribuna. Queria agradecer a oportunidade do convite aqui e pedir desculpa também pelo atraso, porque nós estávamos em reunião com o secretário da Casa Civil, Felipe Melo. Até tocamos nesse assunto aqui da comissão de hoje, na audiência pública de hoje, e que o sindicato e a categoria dos taxistas ele vê esse projeto como mais um complemento na colcha de retalhos que é a Lei 085. Nós estamos pedindo encarecidamente para o secretário Marcelo, para o Felipe Melo, para nós fazermos uma reformulação na nova Lei 085, porque desde a criação dela é uma lei que já está desatualizada, ela não comporta mais a necessidade do táxi atual em Florianópolis, e isso aí iria trazer mais uma parte para o retalho que é a lei. Então, se nós pudéssemos refazer a Lei 085 e contemplar esses aspectos novos da pauta de infrações, seria algo mais direto e específico para o setor de táxi. Fica aqui nossa dica para o vereador responsável. Muito obrigado aí pela palavra e estamos juntos. Obrigado. Obrigado, Irã. Veja que essa reunião ampliada, a gente deixou ela bem transversal, esse debate, né, essa metodologia de audiência ela é importante até para que a gente tenha essas contribuições. O nosso objetivo é trazer mais justiça
a questão do regramento das infrações, para que, como eu disse no início dessa audiência, chegou um pouquinho atrasado, Irã, talvez pelas suas atividades na correria, justificado, que o nosso objetivo é justamente esse, não deixar infrações que matem aquele que presta o serviço, porque, consequentemente, você vai trazer consequências para o próprio usuário, né? Ou esse repasse, porque o empreendedor, o empresário, ele vai ter que repassar de alguma forma isso para o usuário. Então, há a nossa preocupação. Às vezes, você tem um remédio muito forte e acaba tendo efeitos colaterais. É isso que a gente não quer para o transporte de concessão em Florianópolis. Eu gostaria de encerrar, o secretário de Meio Ambiente não gostaria de fazer contribuição, eu gostaria de encerrar com as considerações finais do secretário Marcelo e dizer que essa casa está à disposição, a Comissão de Direito do Consumidor, presidida por mim, como vice-presidente o vereador Gabriel Meurer, tem também como membros o vereador Tiago Silva, o vereador Herádio e o vereador Rafrânio Bopré. Então, qualquer um desses membros podem ser procurados para sugestões, alterações e emendas, caso seja necessário, nessa comissão e, posteriormente, nas outras comissões que vão tramitar aqui. Agradeço a presença de todos, esse assunto bastante relevante e importante para a cidade, e acredito que a gente tem que debater mais aqui, deixo o que eu já disse anteriormente, um pouquinho mais sobre o transporte aquaviário em Florianópolis, trazer mais esse assunto para casa, para ver se definitivamente a gente coloca Florianópolis de frente para o mar novamente. E eu queria deixar aqui que acredito que quando a gente trouxer esse debate do transporte aquaviário, com certeza, da onde tiver, Vigílio Várzea estará muito feliz com esse debate. Obrigado. Bom, gostaria de agradecer ao vereador Maicon, né, em relação a essa audiência pública. Eu acho que é salutar esse debate. Nós estamos aqui, acho que fazia bastante tempo que todos os setores envolvidos não se reuniam, isso é extremamente importante. Hoje, quando se fala em mobilidade urbana, muitos acham que mobilidade só é o transporte coletivo, não é só transporte coletivo, tem os outros modos de transportes envolvidos também, tem a questão da acessibilidade, da caminhabilidade, que é extremamente importante, e é um debate salutar aqui. Esse código que nós sugerimos ao prefeito que fosse encaminhado à Câmara de Vereadores, é um anseio antigo, não só da secretaria, mas também de todas as entidades envolvidas. Acho extremamente importante essa discussão. Entendemos que temos coisas para aperfeiçoar, tem algumas... acho que essas contribuições nesse momento são importantes para que nós consigamos ter, para o empreendedor, uma segurança jurídica e para a prefeitura condições de planejar, regulamentar, fiscalizar melhor o serviço. A união dessas duas situações é um resultado do que nós queremos, que é melhoria na qualidade do serviço, melhorar o atendimento à população, e a nossa principal bandeira, né, de gestão nessa campanha, que é privilegiar efetivamente o usuário, né, em detrimento do transporte privado. Então, tudo que nós pensamos na colocação foi nesse sentido, onde efetivamente a gente tenha como prioridade o transporte coletivo, né, e o transporte individual por táxi, para que a gente tenha uma cidade mais justa, mais equânime, né, e que a gente consiga efetivamente atingir o objetivo que a gente tanto almeja, né. Nós temos tantas legislações federais, estaduais e municipais, e por que não uma legislação como essa agora, que está mostrando a necessidade, né, de uma recuperação. É um anseio não só do sindicato de táxi, mas dos outros sindicatos, uma legislação nova. E precisamos nos adequar. Agradeço a todos, a presença de todos, né, e passo a palavra ao vereador aí para fazer o encerramento. Obrigado, secretário. Registrando também a presença do senhor Kleber, representando o turismo aqui. Queria aproveitar essa oportunidade para convidá-los para o dia 11 de agosto. Nós vamos ter um seminário na Alesc, o primeiro seminário Recuperar Floripa, Mobilidade Urbana no Plano Diretor. O secretário Marcelo Silva estará lá fazendo a abertura, um seminário que pretende discutir as questões de mobilidade urbana no Plano Diretor de Florianópolis. É uma proposta do nosso gabinete, vai acontecer lá na Alesc, a partir das 8 da manhã. A Júlia, do nosso gabinete, está coordenando todos os pormenores, junto com o Guilherme Pontes, que é o nosso chefe de gabinete, assim como o Fabiano Pacheco, que está aqui atrás também, que é um notório saber nesse assunto de mobilidade urbana. E dizer para vocês que vocês todos são convidados para a gente discutir essas questões de mobilidade urbana lá. Aproveitando também para informar que o substitutivo global vai ser encaminhado por e-mail
para todos vocês, de acordo com a lista de presença. Então, se alguém ainda não preencheu a lista de presença, ainda dá tempo, faça isso e a gente vai estar encaminhando. Vocês podem fazer esses rebatimentos para a gente. Obrigado, uma boa tarde. Valeu.